Recapitulando um pouco da aula da semana passada, nós falamos na semana passada sobre os princípios básicos da homilética e algumas características do pregador. Hoje, nós vamos falar de 9 características do pregador. Não quer dizer que o pregador tenha que ter essas 9, mas se ele não tiver essas características, o sucesso da transmissão da mensagem vai sofrer. Veja bem, homilética lá fora, lá no mundo, é a arte de se expressar bem, certo? A arte de se expressar bem. Dentro dessa questão da expressão, nós temos a oratória, nós temos a dicção e nós temos uma série de outras situações. A oratória, dicção, retórica, tudo isso vai estar relacionado à forma como você pronuncia as palavras. Algumas pessoas falam baixo, algumas pessoas falam um pouco mais acentuado. O característico, não uso o microfone para dar aula. Mas pessoal, às vezes me chama para ir na congregação dele lá, e eu já vi, naquela mesma congregação, tem gente que só dá aula se estiver falando no microfone. Eu não preciso, dispenso isso. Ah, mas por que você dispensa isso? Porque eu tenho uma voz forte, tenho uma voz poderosa. Eu não preciso do recurso do microfone para poder falar e todo mundo me ouvir. Mas isso não quer dizer que o fato de ter uma voz forte, eu tenho uma boa dicção. Eu posso ter uma voz forte e posso não ter uma boa dicção. A dicção é a pronúncia correta das palavras. Para você falar, geralmente as pessoas dizem que é falar para fora. Não tem gente que fala para dentro. Não adianta você ter uma voz potente, forte, se a sua dicção é para dentro. Então, a homilética, ela vai analisar uma série de fatores. Então, o fato de você não tirar nota 10 num requisito, não quer dizer que não tenha sucesso na mensagem. Ah, o irmãozinho fala baixo. Use o microfone. Certo? Aí é chato o camarada que nem eu, ter uma voz forte, aí vai na congregação relativamente pequena, porque o prédio lá é pequeno, né, Márcio? Já dá uma acústica. Se tiver pouca gente, a acústica fica pior ainda, porque a gente entende que quanto mais pessoas, parece que a acústica melhora. E aí, você está lá com a voz forte e aí vai falar no microfone e não controla a voz. Aí você fala forte e no microfone. A história tudo, aí dá microfonia, aí dá. O pregador ele tem que saber discipular a si mesmo nessa questão. Fora disso, a gente entrando para a área um pouco mais espiritual, um pouco mais dentro da teologia, o pregador precisa ter piedade. E a piedade, ela é uma situação curiosa. Já de cara, eu sou obrigado a lembrar aqui de uma situação que eu assisti uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. Estava pregando falando sobre Jó. E para a conclusão da pregação de Jó, ele diz uma frase assim: cuide da sua piedade
que Deus cuida da sua recompensa. Ele não é dissimulado. O que é ser um pregador dissimulado? É ser um na hora que está no púlpito e ser outro quando não está no púlpito. É aquela investidura do carro. Ó, fala comigo não, que agora eu estou santo que eu vou pregar. Aí acabou a pregação, agora a gente pode conversar, pode bater papo. A piedade é você ser exatamente quem você é em qualquer ambiente que você está. Um espírito quebrantado. A piedade vai estar associada ao favor ao próximo. Piedade vai estar associada a você sempre pensar em benefício do outro. O pregador, ele sempre vai pensar no benefício do outro. Por quê? A mensagem que ele tem a repassar não é para ele, mas é para o outro. Então, ele precisa entender que se ele não for autêntico na pregação do Evangelho, ele não vai ter sucesso na transmissão da mensagem. O Evangelho é simples. O Evangelho é muito simples. Não querendo entender o Evangelho pelo Evangelho. A gente sempre quer pegar o Evangelho e adaptá-lo à nossa forma de viver. Verdadeiro cristão. Verdadeiro piedoso, ele sempre vai pensar em favor do outro. Ô meu irmão, se esse copo d'água aqui, eu não sei essa água para ganhar uma vida. Jesus, então vamos buscar caixas e caixas que eu vou beber, porque a ideia do piedoso é sempre olhar em favor do outro. Piedade está muito associada com devoção. E a devoção é o quê? A devoção não significa que eu vou me separar desse convívio, que ó, eu não vou falar com o Francine, porque o Francine está com cara de pecador hoje, e eu vou amanhã pregar na igreja, eu posso ter contato com o pecador, porque eu estou santo, eu tenho que me separar do mundo. Não é isso. Devoção não é isso. Devoção não é se isolar. Devoção não é ser. Tem uma palavra aqui, palavra que pode ser atrás, eu vou colocar aqui para vocês. Devoção não é ser um. Você sabe o que é ermitão? Então, está falando. Eu não sei se fala, mas não sabe. Não sabe. E ermitão são aqueles camaradas que buscam ali, antes da reforma protestante, ali mais ou menos no período negro da história da humanidade, se isolaram em cavernas e montanhas para viver uma vida mais pura, sem contato com a pecaminosidade do mundo. Eles eram mais radicais do que os outros. Que os monges ainda ficavam nos conventos e tinham contato com as pessoas. Esse não tinha contato com quase ninguém. Então, o ermitão é o cara que se isolava para cultivar a sua vida espiritual. Não é isso que a devoção está pedindo. A devoção está pedindo para você ser sério
conhecimento de Deus, você levar as coisas de Deus a sério. Não é que você não possa estar em convívio com as pessoas. A sua devoção não pode te impedir de frequentar o aniversário do sobrinho, por exemplo. Ah, Jean, você não pode ir no aniversário do seu sobrinho porque você tem que fazer o seu devocional. Não tem tudo a ver. Você pode muito bem praticar sua devoção na companhia de outras pessoas. Até porque, imagina qual seria a finalidade de a gente, nós, sermos crentes a esse ponto, tão santos, tão salvos, se a gente não tem contato com aquelas pessoas que precisam ser salvas. Entende? Então, a sua devoção não te impede de você frequentar ou de ter contato com os ímpios. Vou falar rapidinho aqui para vocês uma situação. Semana passada, na esquina da minha casa tem um bar. Já um tempo atrás, 20 dias atrás, eu fui lá no bar para comprar um refrigerante. E aí, levei a carteira, não levei o celular. Cheguei lá, o camarada disse assim, ó, só no Pix. Eu falei, cara, eu trouxe a carteira, não, passa aí depois e paga. Aí eu falei assim, nossa, um crente vai comprar fiado, um crente vai comprar no bar e vai ficar devendo ao dono do bar dele. Não, te conheço, tá? Aí passou no outro dia fui lá e paguei. Aí, outra vez, lá, eu fui lá, esqueci de novo o celular e só para a carteira. Aí cheguei lá, falei com o dono do bar, eu queria um refrigerante e tal. Eu pensei, passa no dentro. Tinha gente no bar. Falei, não, você paga. Aí eu falei assim, sério? Outra vez o crente vem aqui, compra e vai sair sem pagar? Aí ele deu risada. No outro dia, passei lá para pagar. Aí o dono do bar me pegou na conversa. Tem gente que começa a conversar, começa dali, começa dali. E o camarada vai e risada. Meio momento assim, do orar por você, que oração. Aí eu fui para casa que eu disse, mas estava no propósito de Deus orar pelo dono do lar. Como é que eu poderia cumprir o propósito de Deus de orar pelo dono do lar se não tivesse entrado no lar? Entende? Esse é o propósito do Evangelho. Então, o cristão não pode se isolar, ele precisa manter a sua devoção para ao ponto de, na necessidade de entrar em locais que não são propícios para a sua frequência, ele entrar, mas ele ser diferente dos outros. Você entra e cumpre o propósito. Você entra e ora pela pessoa e vai embora. Certo? Então, olha o quanto o cristão não pode ter uma devoção exacerbada. Ele tem que manter sua devoção, sim, mas ele não pode ser influenciável. Ele mantém a devoção para influenciar as pessoas. Eu lembro que o dono do bar
assim, rapaz, eu sou amigo de quase todo mundo aqui na rua. Só faltava ser seu amigo. E eu ficava perguntando, Deus, por que eu vou ter a oportunidade de ser amigo dele? E eu olhei assim e disse, caramba, vamos lá pedindo a Deus a oportunidade de conversar comigo. Por quê? Hoje eu entendo. É porque os outros não poderiam orar por ele. E confessa. Impedir de ter contato com as pessoas que não praticam a mesma devoção que você. A sua devoção vai ser um atrativo para chamar as pessoas a participarem da mesma devoção. Você não pode se isolar, tirar um final de semana para ir para uma chácara, orar, ler a Bíblia, ficar em paz, beleza. Mas isso é um final de semana. Você tem que estar pronto para. Outra qualidade do pregador tem que ser sincero. O pregador não pode ser duas caras, hipócrita. Sinceridade é uma qualidade fundamental. A primeira sinceridade que o pregador tem que ter é com o texto. Ele tem que ser honesto com ele mesmo ao ler o texto. Ele tem que ser honesto com o texto, com o contexto, ele tem que ser honesto na hora de fazer uma boa hermenêutica, mas ele também tem que ser honesto com a palavra de Deus. Querer dizer aquilo que a Bíblia não diz é uma forma de não ser honesto. Vou dar um exemplo. Eu já vi pastor recitando o versículo João 16:33. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, você vencerá também. Não é isso que está lá. Certo? Ser honesto. O que o texto diz? Ontem nós tivemos uma aula de EBD para falar sobre Jacó. Jacó é enganador? Não. O nome Jacó não significa enganador. O nome Jacó significa aquele que agarra. Aí o camarada começa com a desonestidade já ali. Quantos pregadores a gente não vê que chega e fala assim, porque Jacó é um enganador, porque o seu nome Jacó significa enganador. Não. Jacó não significa enganador. Jacó significa aquele que agarra. Então, ter a sinceridade do que o texto vai falar é primordial para o pregador. Se você não for sincero, uma hora as pessoas vão descobrir e aí o seu filme vai dar queimado. Principalmente quando a pessoa ela finge ter um conhecimento que ela não tem, por exemplo, do grego, do hebraico. Exatamente. Fazer papel de aluno também. Então, você querer dizer uma coisa que você não sabe é demais. Que entra na próxima qualidade aqui, que é a da humildade. A tentação de ser famoso, de ter sucesso, acompanha de perto o pregador. Ele deve estar preparado para o sucesso espiritual, mas não pode esquecer que tudo quanto ele faz, seu princípio está em Cristo. Quem diz de si mesmo ser humilde está deixando ser orgulhoso. E aí tem uma palavrinha que é maravilhosa, uma palavrinha. No dia que eu aprendi ela, eu vou botar aqui. Dá para ler aí?
2000? 2000. É porque eu não sou humilde. Humilde é muito pouco. Eu sou 2000. Ou seja, eu sou 2 vezes humilde. Tem uma outra expressão, a Glaucia não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar para vocês. Tem gente que é tão humilde, que ele acha que ele é a 4ª pessoa da Trindade. Sabe, né? Eu sou, não. Há um ditado, e aí não é um ditado cristão, que diz assim: aquele que mais, quanto mais você aprende, mais você tem consciência que ele sabe te dar. Exatamente. E aí você pega pessoas, eu tive o prazer de frequentar a casa de uma pessoa que tem doutorado. O camarada é marido da tia da minha esposa. Ele é um argentino, ele dá aula em 2 universidades. Metade do ano ele dá aula numa universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e na outra metade do ano ele dá aula numa universidade em Madrid. O homem é doutor. Uma vez, a revista Época fez uma entrevista de 5 páginas com ele. O homem é o bambambam. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Frequentei a casa dele uma semana, e aí ele chegou de viagem com uns 2, 3 dias lá. Simples demais. Não é o conhecimento que te torna grande. O que te torna grande é como você usa o conhecimento. O que te torna conhecimento, ele é um fardo sobre as suas costas. A partir do momento que você toma conhecimento de uma coisa, você está, a partir daquele momento, se privando de cometer os erros que aquele conhecimento proíbe. E também que quando eu me convenci, eu falava que eu nunca vou ver a Bíblia. Porque fala que na Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu não sei, se eu pensar, eu estou ignorando. Então, eu não estou brincando, né? E hoje, tipo, eu já vi mais de 10 vezes, eu falo, meu Deus, eu tô difícil. Você já tem um pouquinho de não pode, sabe? Então, é assim. Então, mas veja assim, não é o que você conhece que te torna grande. É a forma como você usa o conhecimento. Sempre uma área que alguém é melhor que você. E aí, você tem uma expressão que diz assim: quem não senta para aprender, não pode ficar em pé para ensinar. É uma frase boa, mas eu tenho alguns desdobramentos em cima dessa frase. Você está sentando para ouvir quem? A pessoa que pretensamente você está colocando na função de mentor, de que tem alguma coisa para te passar com qualidade, realmente tem isso? Ali no curso básico, eu falei uma frase que quem lê esse PCF deve voltar atrás. Na nossa igreja, nós temos uma frase, tem um evento muito grande, que o título, o tema do evento é Eu nasci para influenciar. É bom, o título é bom. Mas quem nasceu para influenciar tem conteúdo. E o que é que você pode me influenciar agora? O que é, José, que você pode me influenciar? Porque se você nasceu para influenciar, você tem que ter conteúdo para passar para o outro. Isso não te torna arrogante.
Você precisa entender que o fato da humildade passa por esse processo. Você tem que ser humilde o suficiente para entender que você tem uma missão, que essa missão precisa ser cumprida e que para essa missão ser cumprida com sucesso e ser aceita, você precisa desempenhar alguns papéis. Certo? Eu já vi gente falando assim, você leva muito a sério esse negócio de dar aula. É claro que eu levo a sério. É o meu dom. Eu entendo que esse é o meu ministério. Então, imagina eu chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, está aqui, ó, eu exerci o meu ministério lá na terra. Deus olhar para mim e falar assim, exerceu realmente o seu ministério lá na terra, mas você foi relapso. Em vez de você estar estudando para dar uma boa aula, você está lá na frente da televisão assistindo o jogo do Corinthians. Não, agora é o jogo da seleção. Entendeu? Você estava lá assistindo o jogo do Vasco. Piorou. Entendeu? Mas isso aí que você está falando é interessante. Duas ocorrências. Eu estava tentando achar aqui, mas eu não achei. Mas tem uma senhora, uma escritora, que ela escreveu um texto uma vez, que ela falou sobre pregar sem que o seu nome apareça. Ou seja, muitas das vezes a gente prega, ou então a gente faz a nossa ação como cristão para mostrar que nós somos bons. E tipo assim, eu estou fazendo isso aqui, eu estou te ajudando para a glória de Deus, mas veja como eu sou bom. Então, então não foi para a glória de Deus. Então, tipo assim, quantas ações sociais que as pessoas fazem e fazem questão de se filmar, por exemplo. Tem uma que é maravilhosa. Um belo dia, eu estou vendo lá a rede social, camarada falou assim, botou uma foto dele, orando, aí estava lá a legenda. Às 3 horas da manhã, a fila é menor. Para que tirar foto dele orando às 3 da manhã? Sim. Entendeu? Isso não é ser humilde. Isso não é ser humilde. Agora, quando você entende que há sobre você uma responsabilidade, qual é a sua responsabilidade? A minha responsabilidade é limpar os bancos da igreja. É um ato de humildade você ir lá e limpar o banco da igreja, mesmo sabendo que uma irmã vai para a igreja, vai levar um filho que gosta de comer salgadinho na hora do culto, uma criança daquela bem mal educada, mal criada, que não tem horário para nada, e aí na hora do culto a irmã tem que estar dando salgadinho para o menino para ver se ele se aquieta, e o camarada está sujando o banco da igreja. Você sabe onde é não Orleans, não, é o Embratel? Sim. Cheio de terra, né? Tinha uma irmãzinha de uma outra igreja que eu frequentava, que ela falava assim, eu não tenho dom para pregar, não tenho dom para cantar, não tenho dom para fazer nada. Meu único dom no meu chamado é deixar a igreja limpa. E a igreja era mais limpa do que a sede. Detalhe que era só o barro lá fora, mas quando você entrava na igreja, Era impecável. Era impecável. Isso é o exercício do seu dom para a glória de Deus. E quantas vezes as pessoas entraram lá com o sapato cheio de terra e você sabendo dessa história, ficava, meu Deus, e a irmã não ligava, não se preocupava. Esse é o exercício do seu dom ministerial. O obreiro não pode abrir mão da honestidade. Veja bem que assim, a sinceridade e a honestidade, elas mesclam. A vida particular do pregador, ela está diretamente envolvida no ministério do pregador. Eu não tenho como ser um calhorda na minha vida privada e querer ser um exemplo na minha vida pública. Para muitos, há uma separação
entre vida privada, vida profissional e vida religiosa. Como se na minha casa eu conseguisse deixar de ser crente, como se no meu trabalho eu conseguisse deixar de ser crente. É engraçado que algumas profissões, você, uma vez que está formado, você faz um juramento e carrega aquilo no resto da sua vida. Por exemplo, médico. Um médico que está num restaurante. Ele está de folga, mas ele está no restaurante. E ele vê uma pessoa se engasgar e não ajuda aquela pessoa, ele pode ser processado e perder o direito de exercer a medicina, porque ele se omitiu de socorrer uma vítima. O médico é médico 24 horas. O policial, ele está no dia de folga, ele está de férias. Mas ele vê uma situação de um roubo ou de uma tentativa de roubo, se ele se omitir e alguém denunciá-lo, ele pode perder o emprego, pode perder a função. Não deixa de ser policial. Entende? Mas para muitas pessoas, o crente deixa de ser crente a partir do momento que entra no horário de trabalho. E às vezes pede tanto pelo emprego para Deus, né? Viu? Ah, o emprego, eu queria tanto aquele emprego, tá? Deus deu um emprego, o camarada lá dentro não é crente. Então, isso não tem lugar dentro da vida ministerial. A honestidade vai influenciar demais o ministério desse pregador. E as pessoas vão amar o pregador muito mais pela honestidade dele, porque se ele consegue ser honesto com a palavra, ele consegue ser honesto na pregação, ele consegue ser honesto no aconselhamento, ele consegue ser honesto numa assistência, numa visita, ele consegue ser honesto em tudo. Então, o pregador ele não pode abrir mão da honestidade. A seriedade é outro ponto. Não é porque você é obreiro que você não pode sorrir. Aí tem gente que se escandaliza porque o pastor contou uma piada. Eu gosto daqueles exemplos de criança, né? Tio, eu vou contar uma piada suja e pesada. Tá, bom. O elefante caiu na lama. Ah, sai correndo rindo. Aí você ri da criança, não da piada. Na cabeça da criança aquilo é o máximo. É um momento bobo, besta. Mas você está me rindo. Mas para algumas pessoas o obreiro não pode rir. Para algumas pessoas o obreiro não pode sentir alegria. Para algumas pessoas o obreiro não pode ter um momento de diversão. Está errado. Até porque a palavra de Deus ela é fonte de alegria. O obreiro tem que ser uma pessoa alegre, porque o deprimido precisa procurá-lo. Eu estou deprimido. Aí eu vou procurar o pastor. Nossa, você vai procurar o pastor? Né? Mas o pastor é mais depressivo do que você vai falar o que com ele? Certo? Então, não é assim, gente. A seriedade não tem nada a ver com o humor. Seriedade tem a ver com a forma como você exerce o seu ministério. É sério? É certo? É justo? É. Então, é isso que vai pautar o ministério. Seriedade é levar as coisas a sério de verdade. Por exemplo, tenho que estar 3 da tarde na casa do irmão Apolo. Deu 4 horas e o Apolo, cadê o pastor? Não, o pastor está em casa, deitado. Eu esqueci, irmão. Ninguém quer um obreiro assim. O nome da tua esposa é Mileide, né? Mileide?
pastor está vindo aí. Ele disse que é 3 da tarde. 3 da tarde, porque a gente sabe que não se atrasa. Então, 2 horas já não faz mais nada que vá atrapalhar. Vamos ficar de boa aqui. Não invente nada que possa atrapalhar a visita do pastor. Quando der 3 da tarde, eu sei que ele vai estar aqui na porta. Isso é seriedade. É levar a sério, é dar a palavra e cumprir com o que foi apalavrado. Isso é seriedade. É você falar, irmão, vou te ajudar. E estar lá para ajudar o camarada. É olhar, me lembro agora uma situação, eu estava dando aula numa EBD e um aluno chegou assim, ô professor, e quando o camarada chega e fala assim, irmão, vamos orar pelo fulano, vamos orar, tá certo? Eu falei assim, não, tá errado. Porque a gente fala que vai orar, mas nunca ora. Eu falei, qual seria o correto? Eu falei assim, vamos orar, vamos, para o que está fazendo, vamos orar. Exatamente. Nem que seja 10 segundos, orou, pronto, acabou a responsabilidade. Igual hoje, lá na cabeça, tem um personal que ele é da Batista, inclusive ele estuda no Senhor, o José Eduardo. E aí ele falou assim, nós temos um grupo de crentes na academia, né? E aí ele fala que eu preciso de estar, porque eu estou acompanhando, quando eu vejo que ele pede das outras. Aí eu ficar, porque eu vou falar com fulano, fulano e tal, eu falei, Deus, eu me esqueci. Fulano ali, ô Senhor, vai na frente. E já orei, porque pode esquecer e aí eu vou ficar com mentirosa. Exatamente. Então, é um costume que tem muito. Ah, depois eu oro. Não, irmão, você vai falar que vai orar? Ora ali. Ora ali. Certo? Nem que seja só 5 segundos, mas orou, acabou. Esse negócio de vai deixar para depois, você esquece. Professor, eu tenho uma pergunta que você não vai falar, né, ainda. Porque eu vejo que você fala assim, né, tem que orar, passar uma hora de joelho, passar de joelho, treinar o joelho. Eu tive uma dificuldade com isso aqui, professor, porque o que eu fico ali 3 horas, 2 horas? Eu, por exemplo, quando essa semana eu vou dar aula, né, assim na EBD, aí eu fico a semana inteira, eu estou estudando, eu estou muito Deus, olha, eu não sei quanto. Você aguenta rapidinho? Está no próximo slide. Vamos lá. O pregador, ele tem que ser corajoso, mas, veja bem, coragem é diferente de atrevimento. Ser atrevido está associado com irresponsabilidade. Todo atrevido é taxado como irresponsável, mas todo corajoso é taxado como corajoso. Coragem não é atrevimento. Tá? Coragem não é atrevimento. Coragem é saber que o que você vai fazer está respaldado pelo poder de Deus. Em algumas situações, você até pode ser atrevido e corajoso. Vocês querem um exemplo? Elias no Monte Carmelo. Inclusive a oração dele não foi uma oração longa. Ele primeiro foi atrevido, mas foi corajoso. Ele chega e fala assim, reúne todo mundo no Monte Carmelo. E aí, uma coisa que muito pregador mente, Elias e os 450 profetas de Baal, não era 450. De Baal era 450, mas de Azera era 400. Então, juntando os dois, eram 850 profetas. E Elias junta esses 850 e fala, vamos para o Carmelo. Olha a coragem. Aquele que responder com fogo é Deus. Essa é a coragem. Essa é a coragem. O atrevimento. O atrevimento. Os profetas de Azera e Baal estão lá fazendo o ritual deles. Ei! Está dormindo! Grita mais alto! Pega o microfone
som, dá retorno aí, ó. Fala aqui, ó. Ei! Manda uma mensagem no WhatsApp, de repente ele está viajando. Tá sem sinal. Isso é atrevimento. Não havia instrução divina para fazer isso. Elias quase que beira a ofensa. Mas ele foi corajoso. Olha o retrato da coragem de Elias. Ele vai lá, ele faz o desafio. Não há instrução de Deus mandando ele fazer isso. Certo? Não há instrução de Deus. Aí ele chega lá, bota o altar, beleza. Bota o animal, tem lenha, tá tudo bonitinho, tá. Ei, pega a água e joga aqui. Não tinha água. Estava numa seca lascada. Ele fala assim, molha. Alguém se deu o luxo de dizer assim, vou pagar para ver. Joga água. Eu acredito que os próprios profetas de Azera e de Baal forneceram a água. Jogaram lá. E Elias falou assim, joga mais. Ali é coragem. Mais uma vez, molhou. Agora é comigo. Aí ele vira as costas e fala assim, Deus, chega aqui no meu escritório. Deus, resumindo a oração deles, para que eles voltem a saber que há Deus sobre Israel, não termina nem a oração, cai fogo do céu. Isso é coragem. O atrevimento, ora mais alto. Essa provocação é uma atitude atrevida de Elias. Mas veja que até o atrevimento de Elias tem local, tem horário, tem método. Você não é atrevido de qualquer jeito. Vê, Davi, coragem. Não, eu vou porque esse gigante está ofendendo o nome de Deus. Coragem. O cara era enorme. Olha, você vem para mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Coragem. Mas a coragem do crente tem que estar baseada no processo que Deus está me conduzindo. A coragem do crente, ela sempre vai ser para defender o nome de Deus. Não que o nome de Deus precise ser defendido pela gente, mas estão blasfemando, estão profanando, estão deturpando as coisas de Deus. Nós temos a investidura do Espírito Santo para corajosamente corrigir essa ação. Aí o crente é corajoso. Certo? Outro exemplo de coragem, um pouco mais light, mas coragem. Daniel, olha, me deixa só comendo verdura por 10 dias. Coragem, não tinha instrução de Deus para aquilo. Coragem. Olha, rei, os 3 ali dele, olha, rei, fique o senhor sabendo que se o senhor nos jogar na fornalha, para nós não tem a menor diferença, porque se a gente morrer, o nome de Deus é glorificado. Se a gente não morrer, você vai passar vergonha. E o nome de Deus vai ser glorificado. Coragem. Eu vejo que há uma decadência no nível de coragem de muitos pregadores, principalmente para tocar em assuntos como o pecado. Nossos cultos hoje não se tocam mais em determinados assuntos. Falta coragem. Fazer uma pergunta. Aí eu já quero fazer um paralelo nessa pergunta. Sansão. Vamos supor que o paralelo seja com um pregador que tem muito conhecimento. No caso de Sansão, você considera que ele foi corajoso ou ele estava se apoiando na sua própria força? No caso, seria atrevimento, por exemplo. Que episódio? O tempo de Dagon? Pode ser. Porque o Sansão,
Mas poderia ser o do portão, por exemplo? Sansão tem vários episódios, vários episódios em que ele, para ofender os filisteus, e o texto bíblico aí é mais específico, porque o texto bíblico diz assim: e veio o Espírito do Senhor e possuiu Sansão. Aí não tem como dizer que ele é corajoso, porque é o Espírito que está agindo nele. Agora, no templo de Dagon, aí eu vejo um pouco de coragem de Sansão. Ele fala assim: me leva até as colunas. Certo? Sim. Aí a oração de Sansão é o quê? Senhor, uma vez mais, me permita ser possuído pelo teu Espírito, para que eu me vingue dos filisteus pelos que fizeram com os meus olhos. Não é pelo que tinham feito com o cabelo de Sansão. A força de Sansão não estava no cabelo, Senhor. Mas Sansão queria se vingar pelo que tinham feito com os olhos dele. E ele diz assim: e para que saibam que há Deus em Israel. Mas se eu não me engano, no episódio do portão, eu acho que ele já estava passado, não estava? Já. Então, aí ele não estava confiando na própria força? Não, porque toda a força de Sansão era o espírito que jogava sobre ele essa força sobre-humana. Entendi, porque eu estou fazendo essa pergunta justamente pelo paralelo de muitas pessoas se confiarem no conhecimento que têm. Por exemplo, Salomão. Salomão confiou tanto no seu conhecimento, mas aí ele chega no final e diz assim: vaidade. Então, não adianta você confiar naquilo que você acha que sabe. É vaidade. É correr atrás do vento. Quem é que corre atrás do vento? Não é à toa. Até porque se você está dependendo, se você está confiando em algo que você controla, digamos assim, não necessariamente é coragem. Não. Qual é a coragem do crente? A coragem do crente é acreditar naquilo que ele não vê. Fazer o quê? Noé constrói uma arca. Por quê? Vai chover. Nunca chover. O que é chover? Entendeu? Vai chover. Moisés, fala com a pedra que vai sair água. Como é que é? De dentro da pedra vai sair água? Vai. Moisés, pega o teu cajado, toca na água que o mar vai se abrir, vocês vão passar pé enxuto. Até libertar o povo eu não tinha coragem. Como? Vai passar o pé enxuto. Sabe? Então, a coragem do crente, ela está baseada no processo que Deus vai realizar. Ele tem que acreditar. O oitavo item, o otimismo é uma atitude gerada por Deus no coração do pregador, dando-lhe energia, esperança e paz interior. O pregador otimista transmite ânimo aos abatidos, conforta os tristes, inspira confiança aos fracos e fortalece até os desanimados com uma mensagem de alegria e de esperança. O cara é otimista. Eu lembrava da administração, a nossa conta que viu isso, para dar uma aula de alfabetização, e aí veio um camarada de 5 anos, está chorando, aí chegou o coleguinha, calma, coleguinha, homem só chora quando a mulher vai embora. Está tentando animar o coleguinha. Ou seja, se o motivo do teu choro é porque a mulher foi embora, pode chorar. Mas se não é, não tem motivo para chorar. Então, não é porque você é otimista que você não vai entender o momento do choro. O otimista, ele até olha. Eu namorei uma moça uma vez que a mãe dela falava assim: chora, meu filho, pode chorar. É bom que lubrifica os olhos. Entendeu? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que frase. Até que eu entendi. Qual é o melhor efeito do choro? Lubrificar o olho. Só serve para isso. Certo? Então, não é o fato de você ser
ser otimista que o choro não vai ter vez na sua vida. Você pode chorar, mas o otimista ele vai dizer assim: eu estou chorando agora, eu estou passando pela prova agora, mas amanhã eu vou dar a volta por cima. Mas também não é ao ponto de minha vitória tem sabor de mel. Isso que eu ia falar. Quem precisa passar na prova, Isso aí não é otimismo, isso aí é vingança, isso aí é revanchismo, certo? O otimista é aquele que está assim. Jó era um cidadão otimista. Ainda que este corpo vinha desfalecer antes da morte, eu verei o meu Deus com estes olhos. Mesmo que seja a última coisa em vida, mas eu verei o meu Deus. Ou seja, Jó está colocando que todas as mazelas da vida não serão capazes de privá-lo da alegria de ver Deus. Isso é otimismo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que um dia ele se levantará. Eu sei que ele vai me tirar dessa prova. Quando? Não sei, mas eu sei que ele vai me tirar daqui. O otimista ele tem uma característica maravilhosa. Nenhuma pessoa otimista é capaz de murmurar. A murmuração é um veneno. Verdade. O otimista não murmura. O otimista olha e fala assim: caramba, acabei de ser demitido, mas Deus vai abrir uma porta melhor. Caramba, o primeiro carro está furado, mas e se não tivesse furado? Livramento. Eu sofreria um acidente lá na frente. O otimista ele sempre vai olhar por essa perspectiva. Aconteceu uma coisa agora, mas ele diz assim: poderia acontecer uma coisa pior. Deus está usando isso como um livramento para alguma coisa. Ou na maioria das vezes é livramento. Só que em todas as vezes Deus está tentando nos ensinar. E por que eu falo tentando? Porque o processo de ensino depende do aluno, não depende do professor. Às vezes Deus falha no processo de nos ensinar, não porque ele não seja competente, é porque quem tem que aprender, não aprende. Porque a limitação não está na parte de Deus. Exatamente. O processo aí não é a deficiência dele, é a deficiência do aluno. Tem uns irmãos que é meio permeável ao conhecimento, né? Exatamente. E Wellington, deixa eu só te fazer uma pergunta. Nesse tempo que a gente vive, principalmente de rede social, onde parece que todo mundo é feliz o tempo inteiro, onde todo mundo é bem sucedido o tempo inteiro, como é que a gente, como pregador, não cai nesse engano de, ao invés de confundir a mensagem do otimismo com esse tipo de mensagem, ou então da mensagem, por exemplo, de pessoas, a gente vai lembrar, para você se tornar o iPhone 15, você tem que passar pelo 14, por exemplo. O pregador ele tem que ser sincero. Aí eu vou voltar lá na sinceridade. Por que ele está pregando? Porque esse povo que chega 7 passos para a felicidade, eles não estão pregando para a igreja de Cristo. Eles estão pregando para uma plateia que quer caminhar 7 passos e alcançar a felicidade. A igreja de Cristo, o coral, a TTM, para mim é o mais bonito do coral. Inclusive tem um vídeo correndo no Facebook, o ensaio do coral aqui, e olha que o hino foi alguém lá de São Paulo, a nossa conseguiu esse hino alguém lá de São Paulo e trouxe. O hino é antigo, mas o hino diz assim: nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. eu amo esse cantar maravilhoso. Nas lutas e nas provas,
a igreja segue caminhando. A igreja segue caminhando. A quantos passos? Não interessa. É que morrer vai estar todo A igreja segue caminhando. O camarada que ele vai pregar para a igreja, ele não prega método, ele prega a palavra. E aí tem uma coisa que está bem aqui, ó. Homens e mulheres mais poderosos da história sagrada foram aqueles que dedicaram-se à prática da oração. Nesses 2 milênios de história da igreja, vemos que o Espírito é derramado sobre homens e não sobre métodos ou organizações. O Espírito de Deus é derramado sobre pessoas. Qual é o método para o Espírito ser derramado? Contrição, confissão e oração. Contrição é arrependimento. Confissão, eu pequei. E oração, Senhor, por favor, me perdoe. Respondendo à pergunta da Josena. Orar é como se fosse o sangue correndo nas veias do cristão espiritual. Mas quanto tempo eu tenho que orar? No livro Heróis da Fé, tem a história de um cidadão que ele diz assim: eu nunca orei mais do que 10 minutos. Mas eu nunca passei mais do que 10 minutos sem orar. Então, essa ideia de você passar 2, 3, 4 horas de joelho, se você sente prazer nisso, beleza. Mas se você não sente prazer nisso, talvez seja um fardo que você está carregando à toa. E às vezes a gente está criando um método para oração também. Né? Exatamente. Eu não gosto daquele porque parece que você tem aquela sensação que eles querem buscar que você não morre. Que você não faz esse método. Irmãos, olha, para orar você tem que botar essa música aqui de fundo. Tem que estar de joelho. Você tem que estar de jejum. Eu concordo de joelho, eu tenho que estar com o joelho, eu não consigo. Então, daquele oração certo, porque não é de joelho. A verdadeira oração é aquela que Deus aceita. Exatamente. Então, não é eu que vou determinar a frequência e a duração da sua oração. É o Espírito Santo. Se ele se sente feliz com a duração, e mais do que a duração, com a honestidade da sua oração, então está tudo certo. Então, eu tenho que. Não, sábado, eu tive uma prova de fogo. Fui convidado para dar uma palavra na reunião de homens da igreja de São Paulo. A oração é de 6 às 7 da manhã. Tem que acordar assim. Para mim, um horror para a madrugada. Só que eu estava tão preocupado com que palavra levar que eu não consegui dormir. E durante toda a semana eu estava, meu Deus, o que eu vou falar? Senhor, não está falando nada. Deus já tinha me dado a palavra. Passei a semana toda orando. Fragmentos de oração. Oração de 30 segundos, 10 segundos. Mas isso era tão frequente durante na hora que eu lembrava do culto, eu falava, meu Deus, estou lembrando de oração, meu Deus. Eu poderia ter ficado. Eu estou no banheiro lavando os cabelos que tem na minha cabeça. Eu estou no quintal, estou lavando louça. Não é um ritual de para o joelho, não é. Mas é uma oração constante, frequente. A oração é um ritual para você, mas não é um ritual de só cumprir tabela. É muito mais um hábito.
E você faz por prazer. Tem dia que a gente não ora. E tem dia mesmo que a gente não ora. Tem dia que a gente está angustiado. Tem dia que a gente está atribulado. Tem dia que a gente está atarefado. Mas quando a gente para orar, é sincero, é objetivo. E a gente derrama o nosso coração diante de Deus. Aí, Deus aceita. Não é um método dizendo, tem que orar 5 horas da manhã. Não. O povo lá marcou que é 5 horas da manhã por uma conveniência. Mas você pode orar 3 da tarde. Você pode orar 5 da tarde. Você pode orar 10 da noite. Nada te impede. Não há. Até porque agora, neste exato momento, em algum lugar do mundo, é 5 da manhã. Então, se você dobrar o joelho agora para orar, vai falar assim, mas eu oro 5 da manhã. Mas eu estava orando 5 da manhã no horário de, sei lá, um país como Tuvalu. É só pegar no mapa lá, ver onde é que vai ser 5 da manhã e falar, estou orando 5 da manhã. Pô, resolvido o problema. Não é o quanto você ora, mas com que frequência você ora. E, inclusive, sobre essa passagem de Elias, tem alguns estudos que apontam que, até pelo texto você pode pegar, que a oração de Elias foi uma oração de segundos. Pronto. Eu Entendeu? estava fazendo assim, né? Eu estava tendo uma experiência no meio da aula, aí com esse negócio, né? A gente orar e tal. Eu acordava 4 da manhã, toda vez que eu acordava, eu acordo 4 da manhã, fiz uma hora de oração, aí eu pego meu estudo 5 horas e vou até 7, 10 estudando, pesquisando, orando, chorando. Aí eu falei, mas parecia que não tinha um negócio, sabe? Tudo acabou uma hora, aí eu falei, não. Aí quando foi agora, domingo eu fui dar aula, acordei 4 da manhã de novo. Aí eu sentei no meu sofá, aí eu falei, Deus, Senhor, que não seja eu, seja o Senhor, oração sincera, seja vazia, eu me diverti, levantei, meu amigo, preguei na lição, para mim, foi a melhor aula que método que eles querem que eu faça. Não. Você tem que saber qual é o método do Espírito Santo. Isso. E para você é um que não funciona para mim. E não vai funcionar para Apolo. E o método do Apolo pode ser bonito, maravilhoso, mas para mim não vai funcionar. E o meu não funciona para nenhum de vocês. Por quê? Porque são as pequenas particularidades da vida cristã. Isso é intimidade com o Espírito. Intimidade é o quê? Eu tenho uma forma de agir com o Apolo que eu não tenho com o outro. Vamos dizer intimidade. Por quê? Vai saber. Porque somos indivíduos, né? Não somos um coletivo. Certo? Por exemplo, eu falo com algumas pessoas, só, oi, tudo bem. Já outro, e aí, não sei o que, feio, tá? É a questão da intimidade, é a forma como você se relaciona. O Espírito Santo ele não quer minutos de oração, ele quer eficiência na oração, ele quer sinceridade na oração. Ok? Vamos lá, gente. Agora nós vamos falar aqui, base do sermão. Um pregador, ele precisa ter um sermão claro e objetivo. O sermão do pregador é 80% do sucesso dele. Se ele não souber fazer um bom sermão, ele não terá uma boa pregação. Há uma diferença entre vários sermões, e aí nós temos algumas categorias. Por exemplo, sermão expositivo, sermão temático, sermão explicativo. Mas todos eles precisam de uma boa base. Texto é o tecido que dá roupagem à pregação. Na pregação, o texto se refere à porção escolhida das Escrituras. E aí, eu não sei se eu já falei aqui com vocês, certo? Aí tem aqui, eu vou escrever aqui o nome. Essa porção das Escrituras, tecnicamente recebe o nome de perícope, você já sabia, né? Perícope. O que é perícope? É um fragmento. É um fragmento do texto. Esse fragmento
ele pode ser um versículo, ele pode ser uma palavra, mas ele também pode ser um conjunto de versículos, ele pode ser um capítulo inteiro. Perícope é só um fragmento do texto, certo? Então, você usa isso como base para a sua exposição do seu sermão e vai dar certo, tá? Ao usar um texto, você está passando para a plateia a mensagem de que você tem uma autoridade que não é você, é o texto. Quem foi que disse isso? O texto. Está lá, veja lá, no texto está escrito. Então, tem gente que acha que não pode citar o texto várias vezes. Você cita o texto sempre que for necessário citá-lo. O texto é a autoridade máxima. Veja, você é só um veículo para que o texto ganhe vida. Você não dá vida ao texto. O texto é que dá vida ao seu ministério. Você tem que valorizar o texto porque você depende do texto. Deixa eu fazer uma pergunta. Fala. Eu, particularmente, gosto muito de história. Então, eu sempre tento contextualizar o máximo que eu posso Para localizar a pessoa dentro do texto. É um erro eu gastar mais tempo na contextualização do que no próprio texto? Pode ser. Qual é a finalidade de você gastar tanto tempo? É porque você acha que vai facilitar a compreensão do texto? Sim. Se é essa, você tem recebido feedback das pessoas? As pessoas normalmente gostam. Então, é o seu estilo, certo? Eu já não tenho muito esse estilo. Eu sou muito objetivo, eu vou direto ao cerne. Mas quando precisa contextualizar, faço a contextualização. Mas a minha contextualização também é muito objetiva. Ou seja, são recursos que vão depender de cada um do indivíduo, né? Você usou a palavra agora há pouco sobre isso. Cada indivíduo tem a sua forma de expor. Então, você tem que ver qual é a melhor forma para você explicar. E veja bem, o pregador, ele pode e deve fazer a contextualização, mas ele não pode deixar que a contextualização seja mais importante do que a mensagem. A contextualização é a ferramenta para que a mensagem seja percebida e recebida. Certo? O que a gente deve considerar na hora de escolher um texto? Escolha textos que expressem pensamentos completos, ou seja, é uma ideia que tem começo, meio e fim. Não fique com textos abertos. Eu vou falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus, definição. O que você vai falar? O amor de Deus. Então, comece, explane e termine. Escolha textos claros para você. Se você pegar uma passagem obscura para você, ela será obscura para a plateia. Então, não faça essa loucura. Evite textos obscuros. O que é um texto claro? Nem sempre um texto claro é fácil de explicar. Tá? Nem sempre um texto claro é fácil de explicar. Agora, um texto obscuro sempre será difícil de explicar. Por quê? Porque você não sabe onde está pisando. Por exemplo, Apocalipse. uma coisa que é obscura, mas é obscura muito. O que acontece após a morte? Seio de Abraão. E aí, o que acontece após a morte? A gente sabe o que acontece após a morte. Todo mundo sabe o que acontece após a morte. Eu não sei, professor, claro que sabe. Após a morte vem o atestado de óbito,
A funerária pega o seu corpo, prepara o seu corpo, coloca dentro de um caixão, aí o seu corpo é velado, acaba o velório, tampa o caixão, leva você para o cemitério, coloca você dentro da cova, joga terra em cima do seu caixão e o povo vai embora para casa. Pronto, é isso que acontece após a morte. Não pode ser cremado, né? Senão não ressuscita. Não é isso que acontece após a morte? É. Mas é isso que a gente quer saber. E o que a gente quer saber? A gente quer saber o que acontece com a gente quando a gente morrer, mas do lado de lá da vida. E eu vou falar o quê? É obscuro. O sono da alma, o seio de Abraão, vai direto para o inferno. Eu não sei, porque é obscuro. Não, ninguém foi lá, viu e voltou para contar. Mas tem muita gente que fala que foi, né? Certo? Então, é obscuro? É. Então, se eu não estiver bem preparado, para que eu vou pegar esse texto? Certo? Escolha textos objetivos. Escolha textos que não tenham dificuldade de interpretação. Por quê? A interpretação ela é subjetiva. Dentro do direito, nós vemos muito isso. A lei diz que isso é crime. Aí chegou outro advogado e falou assim: não é isso. Jurisprudência. Não é assim. Eu tenho uma interpretação diferente. E aí o camarada vai lá, dois condenados pela mesma coisa. Um é condenado, o outro é inocentado. Por quê? Porque o juiz foi levado a acreditar por um advogado que deveria inocentar o cidadão. Mas não é o mesmo crime? É o mesmo crime, mas a interpretação da lei depende de quem faz a interpretação. Ok? Então, não busque textos difíceis de interpretação, a não ser que você esteja no exercício hermenêutico. Aí vai. Porque o exercício hermenêutico, quanto mais difícil for o texto a ser interpretado, mais vai exigir de você o exercício da hermenêutica. Mas para explicar para uma plateia, fuja. Escolha textos dentro da sua capacidade. Isso daqui me remete lá na primeira aula de hoje, que fala da honestidade. Se você não tem competência, e aí não é competência de forma pejorativa, não, é as qualidades. Se você não tem os elementos para debater sobre aquele determinado assunto, não vá. Não vá. Tem matérias que eu não dou aula. Mas por quê? Porque eu não tenho competência. Eu não vou dar aula. Um exemplo, vou dar aula de grego, vou dar aula de hebraico. Eu não vou. Eu não tenho competência para isso. Mas lá na sua graduação você tirou nota 10 em grego, nota 10 em hebraico. Sim, eu estudei o suficiente para passar na prova. Acabou. Simples assim. Agora, a minha prática teológica não é para isso. Então, se eu não tenho competência para estar ministrando aula de grego e hebraico, eu não vou entrar nessa seara. E tem gente que acha bonito isso. Bonito é, mas eu preciso ser honesto. Eu não tenho competência para isso. Eu fui desafiado a uma prova que era Geografia. seminário teológico da Igreja Batista. Me contrataram
me contrataram para dar aula e o coordenador, falou assim, qual matéria que você dá aula? Eu falei para ele, qualquer uma. Aí ele falou assim, Ah, é? eu tenho aqui geografia bíblica. Aí eu falei assim, eu lembro que eu olhei para a nossa e falei, nossa, não tenho geografia bíblica. Aí ela falou assim, por quê? Aí eu falei assim, porque eu disse que dava qualquer aula. Faltou humildade. Ou foi ousadia, ou foi coragem. E aí, o que aconteceu? Como eu tinha quase 5 meses para aula, eu falei para o coordenador, eu falei assim, me passa o material. Ele me passou o material. E 2 meses antes da aula, praticamente todos os dias, eu estava estudando. Estava lá, enfiei a cara, busquei conhecimento, cheguei lá para dar aula, estava no medo. Eu lembro que eu estava saindo de casa, indo para o seminário do Senhor. Eu fui tolo dizendo que podia dar qualquer tipo de aula, mas eu não domino essa matéria. Tenha misericórdia da minha vida. Ainda mais que é quase 10 horas de aula. E lá no Seminário Batista é sexta-noite, de 7 às 10 da noite, e sábado, das 2 às 8 direto. Aí eu falei assim, a sexta-noite dá para eu falar. Mas no sábado não dá. Não dá para falar. E aí eu estudei muito. E aí eu cheguei na frente do povo e falei assim, gente, é a primeira vez que eu vou dar aula de geografia bíblica, eu estou no medo que eu não dou resultado. Não sei se pela graça divina ou se no exercício de superação consegui dar uma boa aula de geografia bíblica para ela. Foi tão boa que eu fiquei assim, cara, não é tão difícil, a matéria não é tão complicada quanto eu achava. Ou seja, conheça qual é a sua limitação. Vai pegar um texto difícil de explicar, por quê? Para quê? Não há necessidade disso. Olhe para dentro de você e seja honesto com você. Pastores tocando em assuntos que é uma cruz para ele. E ele quer legislar sobre a vida do irmão, mas não consegue sobre a própria vida. Não faça isso. Seja honesto com esse irmão. Essa matéria eu não dou. Simples. Um comentário sobre um texto que você não conhece desmotivará o seu auditório. Gente, e é incrível. A gente aprende isso no curso de oratória. A sua fala, o tom de voz, a forma como você está aqui gesticulando, a forma como você olha para a plateia, tudo isso são pequenas transmissões de que você domina ou não domina o assunto. E geralmente quem domina o assunto não liga. Não faz questão de dizer que eu sei do que eu estou falando. Então, cada um
de conhecimento da criação que você está aplicando. Não pode abordar dessa forma com esse tipo de aluno. Não entende, criação está sendo praticado. Então, quando todo mundo sabe, é um negócio simples, eu não sei, então não achando. Pois é. Então, tem coisas que a gente aprende no curso de oratória que a gente acha que é bobagem, mas são pequenas técnicas. Já ouviu aquela expressão? Não julgue o livro pela capa. Mas você não pode se deixar dominar pela plateia. O texto que usamos é como uma isca. Ele deve estar expresso no nosso propósito. Veja bem, é uma isca que você joga para a plateia. Que morde a isca? A plateia. Você pega o texto, faz dele o que você quiser. Me veio uma memória agora, uma vez que eu fui convidado para pregar para a cerimônia de Santa Ceia. E aí, se eu levanto a mão, Deus leva. Mas aquele dia, não? Ele destaca ele. Eu não sei se foi sorte ou azar eu não ter levantado a mão, porque se eu levanto a mão naquele dia, Deus me leva, porque eu estava crente. E eu lembro que eu falei sobre um versículo que é muito conhecido, mas pouco usado para pregar no culto de Santa Ceia. E todas as vezes eu quis comer esse pão e beber esse cálice, precisava ser o amor de Deus. E aí discorri sobre anunciar a morte de Deus. E é lógico, no anúncio da morte de Cristo você abre um leque encantando. Né? Só que aí a plateia ficou fisgada. Como assim? E aí eu comecei falei, irmãos, ninguém vem para a Santa Ceia para buscar poder. Aí eu, como assim? Ninguém vai para a Santa Ceia para buscar poder. Lembro que usei uma expressão, você lembra do desenho do Popeye? Não. O Popeye comia espinafre e ficava forte. Tem gente que acha que a Santa Ceia é o espinafre do crente. Aí eu vou comer um pedacinho de pão, vou tomar um pouquinho de suco de uva, eu estou forte. Não. A força do crente está na oração, na leitura bíblica, antes do culto da Santa Ceia. Olha só como a lista foi jogada. Certo? Olha como você tem que ter essa habilidade, mas seja honesto com o texto. Apelar para a imaginação dos ouvintes com um texto implica em dizer uma verdade concreta através de meios que possam levar o auditório a meditar sobre uma mensagem exposta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ontem eu tive a felicidade de ministrar uma aula de ETD. E aí eu expliquei para a congregação o conceito de primogenitura da forma correta. As pessoas acham que primogenitura é o direito de ter os bens do pai depois que o pai morresse. Mas, biblicamente, não é isso que acontece. A primogenitura que Esaú recusou não era os bens de Isaac, era o favor do Deus de Isaac. Esaú recusa o favor de Deus. Isaac tinha ensinado os filhos quem era Deus, mas só Jacó aprendeu quem era Deus. Por quê? Quando Esaú sai da mata que está uma semana sem comer, Jacó
de esperteza. Jacó foi frio, foi calculista, foi esperto, foi, mas não enganou Esaú. Jacó olhou e falou assim: eu quero o favor de Deus, você não quer. Por quê? Se você fizer uma análise da vida de Esaú, todas as ações de Esaú eram para provocar a ira de Isaac, Rebeca e de Deus. Abraão teve uma só esposa. Isaac teve uma só esposa. Esaú vai lá e casa com ela. Duas esposas que Rebeca chega para Isaac e fala assim: Isaac, estas duas noras são a amargura da minha vida. Quando Jacó sai de casa e vai para a casa de Labão com a desculpa de buscar uma esposa, o que Isaac faz? O que Esaú faz? Esaú sai de dentro de casa e vai até a casa de Ismael, o tio dele. Vai até a casa de Ismael e se casa com uma das filhas de Ismael. Para afrontar Isaac e Rebeca. Então, Jacó sabia que Isaac tinha um Deus. E não era só ter um Deus, Jacó sabia que Isaac tinha o favor desse Deus. Aí, o direito da primogenitura era para Esaú, mas Esaú não queria relacionamento com esse Deus. Ele falou assim: na primeira oportunidade, eu vou agarrar esse negócio para mim. Está lá Esaú morrendo de fome, ele falou assim: eu te dou o prato de comida, você pode comer a panela toda, mas o direito de primogenitura é meu. Qual é a resposta de Esaú? De que me vale primogenitura se eu estou com fome agora? Ou seja, de que vale o favor de Deus se eu estou morrendo de fome? Então, observe. Você faz a plateia raciocinar, pensar, criar um cenário mental, mas você não pode fazer isso à toa. A mensagem tem que ser passada. Você até pode pintar um quadro, mas esse quadro tem que ter refletido a mensagem. Ninguém seja profano. Hebreus 12:16. Não há texto bíblico reprovando Jacó. Agora, tem um texto bíblico reprovando Esaú. Por quê? Porque foi profano. Não atentou para as coisas de Deus. Esaú era tão profano que quando Isaac abençoa Jacó, que Esaú vem, ele chega para Isaac e fala assim: tá bom, essa bênção da primogenitura já foi, mas me dá qualquer bênção aí. Ou seja, ele não queria o favor de Deus, ele queria uma bênção, ele queria material. Entende? Olha só como a gente pinta um quadro aqui, mas a mensagem foi passada. Qual é a mensagem? Primogenitura não é bens materiais, é o favor de Deus. Aí, olha só, o quanto Jacó é favorecido por Deus. Jacó está em Betel, ele para dormir. Esaú está dentro da casa de Isaac, tem todo o conforto, tem cama, tem comida, tem tenda, tem tudo que precisa. Jacó está onde? No meio da estrada, sem uma tenda, sem uma cama, sem um travesseiro. Só que ele tem um sonho, ele acorda do sonho e ele diz: Deus está aqui. Esta é a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Ele tem o favor de Deus. Enquanto Esaú está desfrutando das posses de Isaac, Jacó está desfrutando da primogenitura, o favor de Deus. Aí, esse mesmo Deus chega para Isaac, para Jacó e fala assim: eu vou ser contigo, eu serei contigo, eu vou te abençoar. Você vai para a casa de Labão, mas você vai
de lá. Jacó vai sem um pingo para dar água. Quando Jacó volta, Jacó é mais rico do que Labão. Ah, mas por que isso? Favor de Deus. Entende? Então, olha como a primogenitura se alinha com o favor de Deus. Nem todos os primogênitos foram favorecidos por Deus. Davi não era primogênito. Moisés não era primogênito. Salomão não era primogênito. José não era primogênito. Mas todos eles tiveram a primogenitura no sentido de favor de Deus. Moisés foi mais favorecido por Deus do que Arão. Davi foi mais favorecido por Deus do que todos os seus irmãos. José foi mais favorecido do que os seus 11 irmãos. Salomão foi mais favorecido do que os monte de filhos que Davi deixou. Então, olha como a gente lança isso. Mas você tem um conhecimento fundamental. Mas o cenário que passou pela cabeça de vocês agora, imagina. Que coisa linda, que maravilha. Então, são recursos que você precisa, mas a mensagem tem que estar. Ele falou assim, ao Deus desconhecido. Quem é esse? É o meu. Eu não conheço. Exatamente. Você não conhece, mas eu vim te apresentar. Entende? Olha como Paulo também usa essa sagacidade. A interpretação do texto bíblico ela deve ser fiel e correta. É devido ao pregador interpretar e aplicar o texto de acordo com o seu sentido real, tendo cuidado de não forçá-lo a dizer o que ele não diz. Vou repetir aqui. Veio pastor, tá? Pastor. Não era o Marcel não, tá? Apesar de Marcel ser pastor, eu não consigo chamar Marcel de pastor. Deu uma moral, hein? Não consigo. Porque Marcel antes tem uma história, talvez vocês não saibam. Hoje eu sou professor por causa dele. Hoje eu sou professor por causa de Marcel. E devo grande parte do meu sucesso ministerial recai sobre Marcel. Se eu puder, quando chegar lá no céu, eu fico só com uma pedrinha de uma coroa toda com Marcel. Toma, é sua. Mas Ele é 2000, né? teve uma aula aqui que eu falei sobre 2000. Tá? 2000, porque tem gente que se acha pouco humilde. Aí tem que ser 2000. Mas o Marcel é 3000. Entendeu? Mas vamos lá, eu vi um camarada uma vez, não Marcel. Marcel tem bagagem bíblica para não comer desse erro. O camarada que falou assim: no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vencerá, disse Jesus. Inventaram essa desculpa. O texto não diz que você vai vencer o mundo. Outra passagem bíblica. Romanos 16, 19. E o Deus de paz colocará Satanás debaixo dos vossos pés. Satanás será colocado debaixo dos pés de Cristo. Nós somos chamados, como cristãos, nós somos chamados para um jogo que a gente nunca ganha. Pensa em um jogo de videogame que você quiser. Você nunca ganha. Porque quem ganha sempre é Cristo. Na época de Copa do Mundo aí, né? Você está lá no jogo da sua vida, é a final da Copa. Mas você nunca ganha. Quem ganha é Cristo.
você sempre perde. A vida do cristão é sempre perder. Por quê? Porque é Cristo quem ganha. É Cristo quem coloca o diabo debaixo dos pés dele. A vitória quem ganha é Cristo. E se eu estiver em Cristo, eu tenho parte pequenininha dessa vitória. Por que pequenininha? Porque tem a parte do Apolo, tem a do Maciel, tem a do Jean, tem a do Márcio, tem a da Josema, tem a da Maria, tem a do José. Então, a vitória não é só minha. É uma parte bem pequenininha. Mas quem ganhou? Foi Jesus. Seja honesto com o texto. Olha para o texto e fala aquilo que o texto diz. Recorrer ao contexto significa examinar o que precede e o que sucede no texto escolhido. Muitos erros são evitados se você fizer este exercício. Ler o texto, analisar o contexto para não gerar um pretexto. Exato. Por exemplo, o amor. Que amor é esse? 1 Coríntios 13, ele está bem no meio. Ele tem o 12, e o assunto termina no 14, virando um pós-texto. E tudo ali está falando de ministério, dons ministeriais. O amor que está sendo falado ali não é o amor de um homem para uma mulher, é o amor de serviço, é o amor de servir ao próximo. Olha que o texto é explicado pelo seu contexto. Então, não como explicar as Escrituras pelas próprias Escrituras. O controle da Bíblia com a Bíblia resolve aparentes contradições, esclarece, define, completa, enriquece o texto com pensamento. Nunca faça uma pregação de um texto isolado. Hebreus 12, 16. Não seja profano, como foi Esaú. Ele recebido pela prova. Você fala numa aflição. Fazer de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Tudo quanto vocês fizerem, façam ao Senhor e não para os homens. Aí qual é a ligação disso com Hebreus 12, 16? Não seja profano com Esaú, mas tudo que você for fazer, faça para Deus. Esaú. Profanar é pegar uma coisa religiosa e usá-la de forma a ofender a divindade que é cultuada com aquela coisa religiosa. Esaú pega o casamento, que é uma coisa sagrada, aí ele olha para o seu avô, que teve uma esposa, ele olha para o seu pai, que teve uma esposa. Aí ele fala assim: eu vou casar com duas de uma vez. Pode explicar o outro texto. É bem simples. Como estudar o texto bíblico? O que significou o texto na época? Vai pegar o texto? Primeiro eu penso, o que significou aquele texto?
As cartas de Paulo, o próprio Pedro fala que as cartas de Paulo são difíceis de entender. Não, irmão. Não. É uma coisa maravilhosa. Eu estava dando aula de hermenêutica. E aí, na classe, eu não lembro quem ele falou, mas na classe surgiu um comentário maravilhoso. Vocês já pararam para prestar atenção? Esses personagens foram cérebro. Um foi proibido de falar o que viu lá. Outro foi ordenado a escrever o que viu lá. É engraçado que o que foi proibido de falar era o mais erudito. Cada relatar que estava lá era praticamente um leigo. Perto de Paulo, João era um analfabeto. Aí João chega e fala assim, porque as ruas são de ouro, com toda sinceridade. Eu não acredito que lá as ruas sejam de ouro. O que eu acredito é, João olha e fala assim, lá na terra, a coisa que eu conheço que mais se parece com isso daqui é o ouro. Agora, se a gente já tem dificuldade de imaginar o céu com a descrição de João, que, entre aspas, era um analfabeto perto de Paulo, imagina se Paulo, com todo o vocabulário chique dele, descrevesse o céu. Pararam para pensar nisso? Sabe o que é? A portuguesa para escrever. Imagina se Paulo escrevesse o Apocalipse. Não ia ter um humano que conseguisse interpretar depois. Por quê? Porque Paulo tinha um vocabulário muito elevado. Agora, o fato de Paulo falar algumas coisas difíceis não nos isenta de ir atrás da compreensão daquilo lá. O que significou aquilo naquela época? Significou uma coisa que talvez não signifique hoje. Mas o princípio continua lá. Certo? Então, ao tomar conhecimento da época, o pregador entende muito mais o significado daquele texto e como ele pode ser usado e aplicado hoje. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um livro, vai ser difícil vocês acharem ele, porque ele não vende mais. O Mundo do Antigo Testamento. Mundo do Antigo Testamento. Ele vai explicar uma coisa que acontece lá no livro do Gênesis. O livro do Gênesis diz que depois que o povo sai do Egito, sobe ao trono do Egito um rei que não conhecia a história de José. Vou perguntar para vocês, como que isso é possível? José chegou a ser a segunda pessoa mais importante do Império Egípcio. Eles documentavam tudo. Como é que um camarada vem, senta no trono do Egito e não conhece a história de José? Esse livro, o Mundo do Antigo Testamento, diz que um império vem, guerreia contra o Egito, vence a batalha e toma posse do Egito, coloca sobre o trono do Egito alguém de fora que não conhecia a história de José. Simples assim. Mas é uma coisa complexa. Sim, é uma coisa complexa, mas entenda que às vezes a resposta não está no texto bíblico, vai estar na enciclopédia, vai estar no dicionário, vai estar no livro, que Deus iluminou alguém para escrever. Não sei se vocês já ouviram falar daquele livro, que a Bíblia tinha razão. Werner Keller. Só para resumir. É um arqueólogo ateu mesmo, à toa. Tão ateu que é um à toa.
que resolveu escrever. Ele estava fazendo uma escavação na Terra Santa e ele começou a escrever, dizendo que não tinha sentido o texto bíblico. Aí ele vai escrevendo, até que quando ele termina o livro, ele fala assim, e a Bíblia tinha razão. Ele começou a achar artefatos que estavam citados no texto bíblico, e ele começa a ver que toda a história bíblica tem um fundo de verdade que é ignorado. E o final do livro é que a Bíblia tinha razão. Justamente isso. E ele converteu. Aí ele se converte. Dizem, né, que ele se converte, porque morreu faz tanto tempo. Estudar o texto à luz da Bíblia no seu todo não se isola um texto bíblico. Os textos paralelos contribuem para a relação entre os textos. Toda interpretação isolada acarreta incalculáveis prejuízos para a mensagem. Isolar um texto é um pecado. A não ser que você tenha muita bagagem para fundamentar o que você está falando. Tá? Mas presta atenção, você está falando da Bíblia? Use a Bíblia. Eu até posso fazer o uso de um bom dicionário, de um bom comentário bíblico, mas todos eles estão derivando assuntos do texto bíblico. Eles não estão criando nada novo. Como estudar o texto bíblico? Aplicando a interpretação do texto à vida do pregador. Lembre, todo texto tem uma versão histórica. Por ser histórica, ela vai tratar de fatos e de pessoas do passado. Ela não, no texto bíblico, não omite as falhas de ninguém. Não seja você o corajoso para omitir. Davi pecou? Não seja o corajoso. Segundo o coração de Deus. Então, explica o que é ser segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus não é uma vacina contra o pecado. Ser segundo o coração de Deus quer dizer que, mesmo que você é engraçado que todo mundo fala mal de Davi porque Davi pecou. Mas não há no texto bíblico ninguém na história paralela, arqueólogos, dizendo que depois do fato com Betseba, que Davi tomou uma mulher a mais para ele. Betseba foi a última mulher de Davi. E olha que ele era jovem quando conheceu Betseba. E há alguns registros de comentaristas que falam que depois do fato de Betseba, do episódio de Betseba, Davi só se deitou com Betseba. Ele tinha todas as suas esposas, mas ele não tinha mais relação com as suas esposas. Por quê? Porque ele optou pela monogamia. Se isso é verdade ou não, carece de estudo. Mas olha só, não há registro de que Davi tenha voltado a praticar o pecado. Por quê? Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha como o texto deve ser tratado. O texto também tem uma versão atual. O tratado do desejo de despertar no homem o interesse e a busca da santificação dele. Então, o texto ele tem a sua versão histórica, mas ele também tem a sua versão atual. Qualquer passagem bíblica tem uma mensagem, uma versão dela. Você pega lá, tá, o contexto. Em Gênesis, a mensagem de Gênesis é essa, tudo. Mas você pega essa mesma mensagem e transforma ela para a atualidade, ela vai dar certo. Entra aí a habilidade do pregador.
O texto também tem a sua versão futura, por tratar de coisas que ainda não foram reveladas, mas que serão muito em breve. Eu vejo gente que diz que tem dificuldade de pregar sobre Apocalipse. É difícil pregar sobre. Principalmente, essa tecnologia é tão avançada. Você acha que Deus aparecer agora lá no Japão, em 5 segundos a gente já está sabendo da informação? Está vendo? É atual, mas é futurista. Não é malabarismo. Isso vai pegar e inventar coisas para dizer o que o texto não diz. Você pegar o texto e trabalhar ele se revela. Se eu não estiver enganado, é Paulo escrevendo aos Efésios que ele diz assim, para que vocês experimentem a profundidade, a largura, a altura do conhecimento de Deus. Veja, começa da base. Aí ele vai para a largura. E aí ele vai para a altura. Ou seja, o texto bíblico é uma mina. Basta você trabalhar.